Sabe aquela sensação de quando você percebe que sua vida inteira foi uma espécie de ensaio para um único momento? Um momento que testa não apenas quem você é, mas o que você está disposta a defender? Eu nunca imaginei que seria minha própria irmã quem me forçaria a essa encruzilhada. Nunca pensei que precisaria escolher entre o sangue que corre nas minhas veias e o amor que habita meu coração. Dizem que família é para sempre. Mas o que acontece quando essa família se transforma em sua maior ameaça? Meu nome é Flávia, e esta é a história de como descobri que, às vezes, o verdadeiro valor das coisas só é revelado quando alguém tenta roubá-las de você. Crescer ao lado de Evelyn sempre foi como viver perpetuamente à sombra de um holofote. Enquanto eu me contentava com a luz natural que entrava pela janela do nosso quarto compartilhado, ela precisava de aplausos, olhares e validação constante. Nossa diferença de apenas 2 anos de idade parecia um abismo de personalidades. Nas manhãs de domingo, eu preferia ficar em casa lendo ou assistindo a um documentário qualquer. Evelyn, por outro lado, acordava cedo, maquiada e perfumada, para encontrar suas amigas no shopping ou em algum brunch fotografável. Flávia, você precisa sair mais, conhecer pessoas, viver, ela dizia, ajustando o batom vermelho no espelho, enquanto eu, de pijama, folheava meu livro desgastado. A vida não é só trabalho e estudo. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu fosse mesmo aquela pessoa que preferia a segurança do conhecido ao frisson do inesperado. Não que isso me incomodasse, pelo menos não até começar a ouvir repetidamente que havia algo errado comigo. Nossa mãe morreu quando éramos adolescentes, e nosso pai, comerciante de uma pequena loja de materiais de construção, sempre trabalhou demais para compensar a ausência dela. Acabamos criando uma à outra à nossa maneira, torta, imperfeita, mas nossa. Evelyn assumiu o papel de guardiã dos padrões, cuidando para que eu não me tornasse uma completa antissocial. Eu, em contrapartida, cuidava para que ela não se afogasse em dívidas com seus cartões de crédito sempre estourados. Você tem que parar de ser tão boazinha, Flávia. As pessoas pisam em você. Ela comentava frequentemente enquanto eu pagava mais uma conta dela. E eu apenas sorria, porque, no fundo, talvez ela tivesse razão. Foi na faculdade de arquitetura que conheci Augusto. Ele não era como os outros rapazes. Não se destacava pelo visual, não falava alto, não ocupava espaço demais. Na verdade, o que me chamou a atenção foi justamente sua capacidade de ouvir. Em um mundo de pessoas desesperadas para falar, ele sabia o valor do silêncio. Augusto trabalhava como auxiliar administrativo em uma construtora durante o dia e estudava engenharia civil à noite. Seus olhos escuros carregavam uma mistura curiosa de cansaço e sonho. Conversamos pela primeira vez na biblioteca, quando ambos alcançamos o mesmo livro sobre estruturas arquitetônicas. Ele cedeu com um sorriso, e 3 dias depois, me trouxe uma cópia usada que havia encontrado em um sebo. Para você não precisar ficar correndo para a biblioteca antes que fechem, explicou, com aquele jeito simples que fazia tudo parecer mais sincero. Nosso relacionamento cresceu devagar, como essas plantas que parecem não estar fazendo nada durante meses, mas que de repente você olha e percebe que criaram raízes profundas. Estudávamos juntos, compartilhávamos lanches baratos e conversávamos sobre como transformaríamos o mundo com nossos projetos um dia. Quando completamos 1 ano de namoro, Augusto me levou para jantar em um restaurante simples, mas aconchegante. Ele havia economizado por meses para aquele momento. No fim da noite, me entregou um pequeno envelope. Não é muito, mas é um começo, disse nervoso. Dentro do envelope estava a planta baixa de uma casa pequena, desenhada à mão, com detalhes minuciosos. No canto da folha, ele havia escrito: "Nosso futuro, se você quiser construir comigo." Chorei, claro, e disse sim. Porque algumas pessoas entendem que amor não se mede pela grandiosidade dos gestos, mas pela profundidade das intenções. Quando apresentei Augusto à minha família, meu pai apertou sua mão com força
e o convidou para assistir futebol no domingo seguinte. Evelyn, por outro lado, apenas levantou uma sobrancelha perfeitamente delineada e sorriu daquele jeito que eu conhecia bem demais. O sorriso que dizia que ela tinha opiniões que, por educação temporária, guardaria para depois. E, depois, veio naquela mesma noite, quando estávamos sozinhas na cozinha. Sério, Flávia? Esse cara? Ele parece tão... comum. Senti meu rosto esquentar. O que tem de errado em ser comum? Ela revirou os olhos enquanto abria uma garrafa de vinho caro demais para nosso orçamento. Nada, se você se contentar com uma vida medíocre. Você tem potencial para muito mais. Poderia estar com alguém como o Ricardo. Ricardo era o novo namorado dela, dono de uma rede de academias, que usava relógios que custavam mais que 6 meses do aluguel do meu apartamento. Nem todo mundo precisa de ostentação para ser feliz, Evelyn. Não é ostentação, é ambição. Algo que você deveria experimentar de vez em quando. Ela tomou um gole de vinho e acrescentou. Mas se você está feliz sendo a irmã que se contenta com pouco... Aquela noite plantou uma pequena semente de dúvida em mim. Não sobre Augusto, mas sobre mim mesma. Seria eu realmente alguém que se contentava com pouco? Ou tinha encontrado valor nas coisas que o dinheiro não compra? Nos meses seguintes, Augusto e eu seguimos com nossos planos. Economizávamos cada centavo para realizar nosso sonho de construir uma casa própria. Enquanto isso, Evelyn anunciava seu noivado com Ricardo em uma festa extravagante em um rooftop, com direito a champanhe importado e um anel de diamante que ela fazia questão de mostrar a todos. Vocês deviam tentar conhecer pessoas do nosso círculo, ela sugeriu durante um almoço de família. Ricardo tem amigos solteiros que poderiam te apresentar oportunidades melhores, Flávia. Augusto sorriu educadamente, mas percebi como seus dedos apertaram levemente o garfo. Ele nunca reclamava das alfinetadas de Evelyn, mas eu sabia que cada uma delas o machucava de alguma forma. Em uma tarde chuvosa, enquanto esperávamos o ônibus após uma consulta com a corretora de imóveis, Augusto segurou minha mão e perguntou, com uma seriedade incomum. Você acha que mereço mais? Que eu deveria ser... mais? Olhei para ele surpresa. Mais o quê? Mais bem-sucedido, mais ambicioso, mais... tudo o que sua irmã valoriza. Algo dentro de mim se quebrou ao ouvir aquilo. Era como se as palavras de Evelyn tivessem encontrado um caminho para infiltrar nosso relacionamento. Segurei o rosto dele entre minhas mãos e, ignorando a chuva que começava a nos molhar, respondi. Você é exatamente o que eu quero, Augusto. Exatamente o que eu preciso. E qualquer pessoa que não consiga ver seu valor não merece sua preocupação. Nos casamos 6 meses depois. Uma cerimônia simples no jardim da casa de uma tia, com bolo feito por uma prima e decoração que montamos nós mesmos. Evelyn apareceu usando um vestido que claramente custou mais que toda a nossa festa. Quando me abraçou, sussurrou em meu ouvido, com aquele mesmo sorriso enigmático. Você é tão mediana, Flávia. Até seu marido é feio e pobre. Aquelas palavras ficaram comigo, como um eco persistente nos cantos da minha mente. Não porque acreditasse nelas, mas porque me faziam questionar que tipo de pessoa vê o mundo através de lentes tão superficiais, especialmente quando essa pessoa é seu próprio sangue. Mas engoli aquelas palavras, como sempre engoli as críticas de Evelyn durante toda a vida. Sorri, agradeci sua presença e segui em frente. Afinal, aquele dia não era sobre ela ou suas opiniões venenosas. Era sobre o começo da família que Augusto e eu construiríamos juntos. Nossa vida de casados começou em um apartamento alugado de 2 quartos, modesto mas acolhedor, que decoramos com móveis de segunda mão e plantas que Augusto cultivava com um cuidado quase reverencial. Ele continuava na construtora, agora promovido a assistente de engenharia, enquanto eu começava minha carreira em um pequeno escritório de arquitetura. Às vezes, quando o via adormecido depois de um dia exaustivo de trabalho, um livro técnico ainda aberto sobre o peito
Eu me perguntava, como alguém pode olhar para esse homem e ver apenas feio e pobre? Como não enxergar a beleza de alguém que, mesmo exausto, ainda encontra tempo para estudar, para sonhar, para construir um futuro melhor? Em nosso primeiro aniversário de casamento, recebi flores no escritório. Não eram rosas importadas ou arranjos luxuosos, mas pequenas flores silvestres que ele mesmo havia colhido em um campo perto de onde estávamos construindo nossa casa. O cartão dizia simplesmente: "Para a mulher que me faz sentir o homem mais rico do mundo." Naquela noite, enquanto jantávamos à luz de velas em nossa pequena varanda, olhei para Augusto e senti uma certeza absoluta. O que tínhamos era verdadeiro, era íntegro, era nosso. E valia infinitamente mais que qualquer riqueza material que Evelyn tanto almejava. O que eu não sabia então era que essa certeza seria brutalmente testada muito em breve. Os anos passaram com a gentileza que só o tempo compartilhado com quem amamos pode oferecer. Augusto finalmente concluiu seu curso de engenharia civil e conseguiu uma posição melhor na construtora. Eu me tornei sócia minoritária do escritório de arquitetura onde trabalhava. Nossa casa, aquela do desenho à mão que ele me dera anos atrás, finalmente começava a tomar forma, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Não éramos ricos, certamente não pelos padrões de Evelyn, mas tínhamos estabilidade, planos para o futuro e, acima de tudo, uma cumplicidade que só crescia com o tempo. Nos fins de semana, enquanto trabalhávamos juntos na construção da nossa casa, costumávamos brincar sobre como nossos filhos um dia correriam por aquele quintal. Era uma felicidade simples, mas profunda. Enquanto isso, minha irmã parecia viver em uma montanha-russa emocional. Seu relacionamento com Ricardo era tão instável quanto os investimentos que ele fazia, ora no topo do mundo, ora à beira do colapso. As festas grandiosas, as viagens internacionais e as fotos perfeitas nas redes sociais mascaravam brigas intensas e reconciliações dramáticas. "Você não entende, Flávia," ela me disse certa vez após uma dessas brigas, quando apareceu inesperadamente em nossa porta às 2 da manhã. "Ricardo tem um temperamento forte porque ele é um homem de negócios. É o preço da ambição." Acolhia naquela noite, como sempre fazia. Augusto, silenciosamente, preparou o quarto de hóspedes e deixou uma garrafa de água na mesa de cabeceira dela antes de voltar para a nossa cama. Na manhã seguinte, quando acordei, encontrei os dois na cozinha, Evelyn falando animadamente sobre os preparativos do casamento, como se a crise da noite anterior jamais tivesse acontecido, e Augusto ouvindo pacientemente enquanto preparava o café. "Vocês estão convidados para serem padrinhos," ela anunciou, como quem concede uma honra inestimável. "Sei que terão que economizar para comprar roupas decentes, mas vale o sacrifício." "Vai ser o evento do ano." Algo na maneira como ela disse isso, olhando ao redor de nossa cozinha modesta com uma mistura de pena e superioridade, fez meu estômago afundar. Troquei um olhar rápido com Augusto, que sorriu levemente e murmurou: "Seria uma honra, Evelyn." Sempre tão diplomático, sempre disposto a manter a paz. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de preparativos para o casamento espetacular que Evelyn planejava. As ligações diárias, as amostras de tecido, os dramas com fornecedores, tudo parecia excessivamente importante em seu universo particular. Até que numa quinta-feira comum, enquanto eu preparava relatórios no escritório, meu telefone tocou. Era Evelyn, mas sua voz estava irreconhecível, embargada, trêmula. Acabou. Uma única palavra que carregava o peso de um mundo desmoronando. "O quê? O que acabou, Evelyn?" "Tudo. O casamento, o relacionamento, tudo." Corri para o apartamento dela e a encontrei em meio a uma devastação emocional que nunca havia presenciado antes. O vestido de noiva, que custara uma pequena fortuna, estava jogado no chão. Garrafas de vinho vazias se acumulavam sobre a mesa de centro. E ela, sempre tão impecável, estava irreconhecível.
Cabelo desgrenhado, olhos inchados, usando o mesmo roupão há dias, aparentemente. Entre soluços, ela me mostrou a mensagem no celular. Ricardo havia terminado tudo. Por mensagem. Há 10 dias do casamento. Percebi que não estamos no mesmo momento da vida, dizia ele, como se estivesse cancelando uma reunião de negócios, e não um compromisso de vida. Acho melhor seguirmos caminhos separados. Como ele pôde? Como ele pôde me humilhar assim? Evelyn repetia, enquanto eu tentava confortá-la. Todos já sabem. Todos estão comentando. Não posso nem sair na rua sem que me olhem com pena. Foi a primeira vez que vi minha irmã completamente vulnerável, sem a armadura de superioridade que sempre vestia. Era como se todas as certezas que sustentavam sua visão de mundo tivessem desabado de uma vez. E apesar de todas as mágoas, de todas as palavras cruéis que ela me dirigira ao longo dos anos, meu coração se apertou ao vê-la assim. Vem comigo, disse, ajudando-a a levantar do sofá. Você vai ficar na nossa casa por uns dias até se recuperar. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, me encararam com uma gratidão que não combinava com a Evelyn que eu conhecia. Por que você ainda me ajuda depois de tudo que eu disse? A pergunta pairou entre nós, pesada como chumbo. Por que, de fato? Seria apenas o laço de sangue ou alguma esperança ingênua de que, no fundo, ela pudesse mudar? Porque você é minha irmã. Respondi simplesmente. E irmãs se amparam nos momentos difíceis. Augusto não questionou quando cheguei em casa com Evelyn e uma mala enorme. Apenas ajudou a carregar suas coisas para o quarto de hóspedes e se ofereceu para buscar comida, já que nenhuma de nós parecia em condições de cozinhar. Ele sempre teve essa capacidade de entender situações sem que fossem explicadas, de oferecer apoio sem impor sua presença. Só por uns dias, Evelyn prometeu, sentada à nossa mesa de jantar, remexendo a comida sem realmente comer. Até eu reorganizar minha vida. Aquela noite foi longa. Evelyn oscilava entre crises de choro e momentos de raiva intensa, planejando vinganças elaboradas contra Ricardo. Augusto discretamente se retirou para o escritório, dando-nos espaço para aquela conversa de irmãs que se fazia necessária. Sabe o que é pior? Ela desabafou após a segunda taça de vinho. Não é o cancelamento em si, é o vexame público. As pessoas vão me olhar e pensar, lá vai a coitada que foi deixada no altar. Percebi então que a dor dela tinha mais a ver com sua imagem pública do que com amor perdido. Evelyn sempre se definiu pelo que os outros pensavam dela. Os carros que dirigia, as roupas que usava, os lugares que frequentava. Era como se não existisse um eu autêntico sob todas aquelas camadas de aparência. As pessoas esquecem, Evelyn. E mesmo que não esqueçam, o que importa é como você se sente, não o que pensam de você. Ela me olhou como se eu estivesse falando outro idioma. Fácil para você dizer. Você nunca se importou com o que pensam. Talvez por isso eu seja mais feliz. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Não pretendia soar presunçosa, mas ali estava. Uma verdade simples que nunca havia sido dita em voz alta. Eu era feliz, genuinamente feliz com minha vida mediana, com meu marido feio e pobre, com nossas conquistas modestas mas honestas. Para minha surpresa, Evelyn não rebateu com sarcasmo, como era seu costume. Apenas me encarou por um longo momento, como se me visse realmente pela primeira vez. Como você faz isso, Flávia? Faço o quê? Ser tão satisfeita com tão pouco. Respirei fundo, controlando a irritação que aquela pergunta me causava. Mesmo agora, mesmo em seu momento mais vulnerável, ela não conseguia ver além de sua própria lente distorcida. Não tenho pouco, Evelyn. Tenho exatamente o que escolhi ter. Nos dias que se seguiram, tentamos estabelecer uma rotina. Evelyn passava a maior parte do tempo no quarto de hóspedes, atendendo ligações de amigos curiosos sobre o fim do noivado ou cancelando contratos com fornecedores do casamento. Augusto e eu seguíamos com nossa vida normal, trabalho durante a semana,
visitas à obra de nossa casa nos fins de semana. No início, ela mantinha uma postura contida, quase humilde. Agradecia quando Augusto lavava sua xícara de café, elogiava o jantar que eu preparava, oferecia-se para ajudar com as tarefas domésticas, embora raramente cumprisse essas ofertas. Era como se estivesse interpretando o papel de uma pessoa grata, sem realmente sentir gratidão. Mas conforme as semanas passavam, sim, o que era para ser alguns dias já se estendia por quase um mês, comecei a notar pequenas mudanças em seu comportamento. Inicialmente eram detalhes sutis: usar meu perfume sem pedir, esquecer a toalha molhada sobre nossa cama, deixar louça suja na pia. Então vieram mudanças mais evidentes na forma como interagia com Augusto. De repente, parecia fazer questão de usar roupas mais reveladoras durante o café da manhã, mesmo em dias frios. Passou a fazer perguntas sobre o trabalho dele com um interesse que nunca demonstrara antes. Elogios exagerados à sua aparência se tornaram frequentes. "Essa barba nova fica muito bem em você, Augusto", ela comentou certa manhã, passando tão perto dele na cozinha que seus corpos quase se tocaram. "Dá um ar mais sofisticado." Ele sorriu educadamente, agradeceu o elogio e rapidamente mudou de assunto, claramente desconfortável. Quando nossos olhares se cruzaram sobre a mesa, vi em seus olhos uma confirmação silenciosa. Não era só impressão minha. Uma tarde, voltei mais cedo de uma caminhada pelo parque. Tinha ido clarear as ideias, exausta da tensão que vinha crescendo em casa. Quando abri a porta do apartamento, fiz isso silenciosamente, um hábito que desenvolvi para não acordar Augusto nas noites em que ele adormecia estudando no sofá. Foi quando ouvi vozes vindas da sala. "Só uma taça, Augusto. Não é como se você fosse um monge." A voz de Evelyn tinha aquele tom que eu conhecia bem, sedutoramente casual, como se estivesse propondo algo absolutamente inocente. Parei no corredor, meu corpo congelado entre o impulso de entrar e o instinto de ouvir. Pelo vão da porta entreaberta, vi Evelyn sentada no sofá. Vestia um conjunto de roupa de ginástica que nunca usara para treinar, um copo de vinho na mão, no meio da tarde. Augusto estava de pé, próximo à estante, com uma expressão que eu raramente via em seu rosto. Desconforto misturado com irritação contida. "Não, obrigado", ele respondeu educadamente, mas com firmeza. "Tenho trabalho para terminar." Ela se levantou num movimento fluido, deixando o copo na mesa de centro. "Você trabalha demais. Não se cansa dessa rotina? Dessa previsibilidade?" Algo na maneira como ela pronunciou previsibilidade, como se fosse uma doença terminal, fez meu estômago afundar. "Gosto da minha rotina", Augusto respondeu simplesmente. "Gosto da vida que construí com Flávia." Evelyn sorriu daquele jeito que eu conhecia desde a infância, o sorriso que precedia uma maldade disfarçada de brincadeira. Se aproximou dele, invadindo seu espaço pessoal. "Você nunca se pergunta como seria se tivesse mais? Se vivesse com mais intensidade?" Enquanto falava, ela ajustou a alça do top esportivo, um movimento calculado que eu já tinha visto ela executar em inúmeros bares com inúmeros homens. "Evelyn", a voz de Augusto ganhou um tom de advertência. "Você está hospedada na nossa casa, na casa da sua irmã." "E daí? Ela nem está aqui agora." Evelyn deu mais um passo em direção a ele. Foi quando Augusto recuou e a encarou diretamente, seus olhos subitamente frios de uma maneira que eu nunca havia presenciado. "Você passou a vida inteira desprezando sua irmã. Riu do nosso amor, zombou de mim, me chamou de feio e pobre pelas costas dela. Sim, eu sempre soube. E agora, no seu fundo do poço, tem a audácia de vir aqui, na casa dela, tentar roubar o que ela tem de mais precioso?" Evelyn piscou, genuinamente surpresa. Era óbvio que não esperava resistência. "Não seja tão dramático." Ela tentou recuperar a compostura. "Só estamos conversando." "Não, não estamos."
Ele a cortou. Você não está buscando amor, Evelyn. Você nem ao menos está buscando atração. Está tentando provar para si mesma que ainda tem poder, que pode ter qualquer coisa que sua irmã tem só porque quer. Ela empalideceu ligeiramente. Você não entende. Entendo perfeitamente. Ele continuou, sua voz agora tranquila, mas incisiva. Você nunca compreendeu que o que construímos não é sobre posses ou aparências. É sobre respeito, sobre companheirismo, sobre acordar todo dia e escolher a mesma pessoa, não porque é conveniente, mas porque essa pessoa faz de você alguém melhor. Foi quando decidi entrar. Meu coração batia tão forte que podia senti-lo na garganta. Empurrei a porta e ambos se viraram para mim. Evelyn empalideceu completamente ao me ver ali. Flávia! Ela gaguejou. Não sabia que já tinha voltado. Não respondi a ela. Olhei direto para Augusto, que me encarava com olhos que alternavam entre preocupação e determinação. Naquele momento, uma compreensão silenciosa passou entre nós. Uma confirmação de tudo o que havíamos construído, de todas as pequenas escolhas diárias que formavam nosso amor. Então me voltei para minha irmã. A raiva que senti não era explosiva como imaginei que seria. Era fria, clara, quase tranquila. Você me chamou de mediana a vida toda, Evelyn. Me disse que meu marido era feio e pobre. Agora quer a vida que construí com dignidade. Sabe por quê? Porque o que você sempre achou pouco era tudo o que você nunca teve. Ela abriu a boca para protestar, mas eu ergui a mão, interrompendo-a. Não. Não quero ouvir desculpas ou explicações. Quero que faça suas malas e saia da nossa casa. Hoje. Lágrimas surgiram nos olhos dela. Lágrimas genuínas pela primeira vez em semanas. Flávia, por favor, eu não tenho para onde ir. Você é minha irmã. E foi justamente por isso que o que você fez dói tanto, respondi, sentindo minha voz falhar brevemente. Família deveria significar proteção, não predação. Flávia tem razão, Augusto interveio, sua voz mais suave, mas igualmente firme. Você ultrapassou todos os limites, precisa ir embora. Ela olhou de um para o outro, percebendo finalmente que não havia como manipular a situação. Seus ombros caíram em derrota. Tudo bem, murmurou. Vou arrumar minhas coisas. Enquanto ela se retirava para o quarto de hóspedes, Augusto se aproximou de mim. Não disse nada, apenas envolveu meus ombros com seu braço, um gesto simples de solidariedade que valia mais que 1000 palavras. Você ouviu tudo? Ele perguntou finalmente. O suficiente, respondi. Obrigada por defendê-lo. Nosso casamento. Ele apertou levemente meu ombro. Não foi difícil. Algumas escolhas são óbvias. Naquela noite, depois que Evelyn partiu, entre lágrimas e promessas vazias de que um dia entenderíamos, Augusto e eu jantamos em silêncio. Mas foi o silêncio mais leve que já havíamos compartilhado. Um silêncio de cumplicidade, de proteção mútua. Um silêncio que dizia: estamos juntos. E somos fortes. Mais tarde, enquanto nos preparávamos para dormir, a realidade do que havia acontecido finalmente me atingiu com toda a força. A traição de minha própria irmã, as palavras cruéis ao longo dos anos, a tentativa deliberada de destruir minha felicidade. Como alguém da minha própria família pode ser tão... Não consegui terminar a frase. Augusto se sentou ao meu lado na cama e segurou minhas mãos entre as suas. Algumas pessoas confundem valor com preço, Flávia. Passam a vida inteira perseguindo coisas que brilham, sem perceber que o verdadeiro tesouro está nas coisas que duram. Aquela noite foi de reflexão para nós dois. Sobre família, sobre escolhas, sobre o tipo de pessoas que queríamos ser e o tipo de vida que estávamos construindo juntos. Na manhã seguinte, acordei com uma compreensão mais clara do que havia acontecido. Evelyn sempre viveu perseguindo uma ideia superficial de felicidade. Carros caros, homens influentes,
festas exclusivas. Quando seu castelo de areia desmoronou com o abandono de Ricardo, ela se viu sem nada sólido para se apoiar. E como sempre fazia quando se sentia insegura, tentou tomar algo que pertencia a outra pessoa. Mas pela primeira vez na vida, encontrou algo que não podia simplesmente tomar: um amor fundamentado em respeito mútuo, um relacionamento construído dia após dia através de pequenas escolhas consistentes. Às vezes me pergunto se Evelyn um dia entenderá o que tentou destruir. Se algum dia perceberá que a verdadeira riqueza não está nas aparências, mas na autenticidade. 3 semanas se passaram desde que Evelyn saiu de nossa casa. 3 semanas de silêncio absoluto, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, como se ela tivesse desaparecido completamente de nossas vidas. No início, senti um alívio enorme com sua ausência, como se um peso tivesse sido retirado de meus ombros. Finalmente podíamos respirar em nossa própria casa novamente. Mas com o passar dos dias, um sentimento estranho começou a crescer em mim. Não era exatamente saudade. Jamais sentiria falta da toxicidade que ela trouxera para nosso lar. Era algo mais complexo, mais profundo. Uma tristeza pela perda definitiva de algo que, na verdade, nunca existiu. Uma relação genuína de irmandade. Voltei a dedicar meu tempo ao que realmente importava. Nossa casa em construção agora tinha janelas instaladas, pisos sendo assentados. Augusto e eu passávamos os fins de semana lá, planejando cada detalhe do que seria nosso futuro lar. Era como reconstruir não apenas um espaço físico, mas nossa própria tranquilidade. Em uma manhã de sábado, enquanto escolhíamos cores para as paredes, meu telefone tocou. Era meu pai. Sua voz estranhamente tensa. Flávia, você tem falado com sua irmã? Senti meu estômago afundar. Não, pai. Não falamos desde que ela saiu da nossa casa. Por quê? Estou preocupado. Ele confessou, a voz pesada com uma apreensão que raramente demonstrava. Ela não atende minhas ligações há dias. Passei no apartamento dela ontem, e o porteiro disse que não a vê sair há quase uma semana. Deixei várias mensagens, mas nada. Uma onda de culpa me atingiu, irracional, mas intensa. E se algo realmente grave tivesse acontecido com ela? E se nossa briga tivesse desencadeado algum tipo de colapso? Você tem a chave do apartamento dela? Perguntei. Tenho a reserva que ela me deu há anos. Estava pensando em ir até lá hoje, verificar se está tudo bem. Eu vou com você, decidi, surpreendendo a mim mesma com a rapidez da oferta. Quando desliguei, Augusto me olhava com uma expressão complexa, preocupação misturada com cautela. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntou suavemente. Depois de tudo o que aconteceu, suspirei, organizando meus próprios pensamentos confusos. Não estou fazendo isso por ela, exatamente. Estou fazendo pelo meu pai. Ele já sofreu demais com nossas brigas ao longo dos anos. Ina, fiz uma pausa, procurando as palavras certas. E talvez também esteja fazendo por mim. Preciso saber se ela está bem, mesmo depois de tudo. Augusto assentiu e segurou minha mão. Quer que eu vá junto? Pensei por um momento e balancei a cabeça. Acho melhor não. Seria desconfortável para todos, depois do que aconteceu. Ele concordou, mas percebi a preocupação em seus olhos. Me liga se precisar de qualquer coisa. 2 horas depois, estava diante do elegante edifício onde Evelyn morava. Um daqueles prédios com academia, piscina e mensalidade equivalente a um bom salário. Meu pai já me esperava no saguão, seu rosto marcado por uma ansiedade que me partiu o coração. Ele sempre sofreu com a dinâmica complicada entre suas filhas, sempre tentou mediar nossas diferenças sem tomar lados. Tentei chamar no interfone mais uma vez. Ele disse enquanto entrávamos no elevador. Nada. No 14º andar, caminhamos até a porta do apartamento 1402. Meu pai bateu 3 vezes, chamando pelo nome de Evelyn. Silêncio.
Trocamos um olhar apreensivo antes que ele finalmente usasse a chave. O que encontramos dentro do apartamento me deixou sem fôlego. Não era o caos que eu temia. Não havia sinais de um colapso emocional dramático, nenhuma evidência de doença ou autoabandono. Era algo completamente diferente e, de certa forma, mais perturbador. O apartamento estava quase vazio. Os sofás de design italiano que ela tanto se orgulhava, as obras de arte caríssimas, a maioria dos móveis, tudo havia desaparecido. Restavam apenas alguns itens básicos e dezenas de caixas empilhadas pela sala, muitas com etiquetas que indicavam doar ou vender. "O que diabos aconteceu aqui?" meu pai murmurou, tão atônito quanto eu. Caminhamos pelo apartamento, verificando cada cômodo. No quarto principal, encontramos mais caixas, o enorme closet agora quase vazio. No banheiro, apenas itens essenciais permaneciam sobre a bancada de mármore que um dia abrigara uma coleção intimidadora de produtos de beleza caros. Foi na cozinha que finalmente a encontramos. Ou melhor, encontramos sua mensagem. Um envelope branco preso à porta da geladeira com um ímã, com a palavra família, escrita na caligrafia impecável de Evelyn. Meu pai pegou o envelope com mãos ligeiramente trêmulas e me olhou, como se pedisse permissão. Assenti, incapaz de formular palavras diante daquele cenário surreal. Ele abriu o envelope e começou a ler em voz alta. "Pai e Flávia, se estão lendo isto, é porque notaram minha ausência e vieram verificar. Sinto muito por não ter me despedido pessoalmente, mas não teria forças para isso. Estou deixando São Paulo por um tempo. Talvez por muito tempo. Precisava sair daqui, deste apartamento, desta vida que construí baseada em aparências e validação externa. Precisava fugir de mim mesma. Ou talvez, finalmente me encontrar. O dinheiro acabou. Os investimentos que Ricardo administrava para mim desapareceram junto com ele. O apartamento está sendo vendido para pagar dívidas que acumulei tentando manter um estilo de vida que não podia mais sustentar. Vendi quase tudo, e o pouco que sobrou, estou doando. Mas não se preocupem, não estou desamparada. Uma amiga de faculdade que há anos vive em Lisboa me ofereceu um lugar para ficar e contatos para trabalho. Sim, trabalho. Algo que eu praticamente nunca fiz de verdade, sempre dependendo de homens ou da boa vontade de vocês. Pai, obrigada por nunca desistir de mim, mesmo quando eu era impossível de lidar. Você merecia filhas melhores do que fomos, com nossas brigas constantes, nosso egoísmo. E Flávia? Meu pai fez uma pausa, sua voz embargando ligeiramente. Estendeu a carta para mim, como se algumas palavras fossem íntimas demais para serem lidas por ele. Peguei o papel, minhas mãos tremendo inexplicavelmente, e continuei onde ele havia parado. E Flávia, não sei se algum dia você poderá me perdoar pelo que fiz. Provavelmente não, e não a culparia por isso. O que tentei fazer com você e Augusto foi imperdoável. Foi o fundo do poço que precisei tocar para finalmente enxergar o monstro que eu havia me tornado. Aquele dia na sua casa, quando Augusto me disse todas aquelas verdades duras, e você entrou e me encarou com tanta decepção, algo quebrou dentro de mim. Algo que precisava ser quebrado há muito tempo. Eu passei a vida inteira achando que era melhor que você, quando na verdade era o contrário. Você sempre foi a forte, a íntegra, a que sabia o que realmente importava. Você chamou o que tem com Augusto de amor simples e verdadeiro. Agora entendo que não há nada de simples no verdadeiro amor. É a coisa mais rara e preciosa que existe, e eu jamais consegui encontrá-lo porque estava ocupada demais procurando nos lugares errados, nas pessoas erradas, pelos motivos errados. Não estou pedindo perdão. Sei que algumas coisas vão além disso. Só quero que saiba que você estava certa, em todos os sentidos. O que você construiu, o que tem com Augusto, é infinitamente mais valioso do que todas as coisas que eu acumulei e exibi ao longo dos anos.
Talvez um dia, quando eu for uma pessoa diferente, possamos tentar reconstruir algum tipo de relação. Até lá, desejo a vocês toda a felicidade do mundo. Vocês merecem. Com amor, pela primeira vez sinceramente, Evelyn. PS. Deixei algo para vocês no armário do corredor. É pouco, mas é o que posso oferecer agora. Quando terminei de ler, o silêncio no apartamento era absoluto. Meu pai tinha lágrimas nos olhos, algo que raramente vi ao longo da vida. Senti meu próprio rosto molhado, sem nem mesmo ter percebido que começara a chorar. Ela realmente foi embora, ele murmurou, passando a mão pelo cabelo grisalho com um gesto cansado. Para outro país. Assenti, incapaz de formar palavras coerentes. Uma tempestade de emoções contraditórias me assolava. Alívio, tristeza, raiva, compaixão, tudo misturado em um turbilhão confuso. Vamos verificar o que ela deixou, sugeri finalmente, dobrando cuidadosamente a carta. No armário do corredor, encontramos uma caixa de papelão simples. Dentro dela, álbuns de fotografia antigos, memórias de nossa infância, antes que a competição e o ressentimento criassem um abismo entre nós. Havia também um envelope grosso com documentos, o título de propriedade de um pequeno terreno que nossos avós haviam deixado para ela há anos. Anexado ao envelope estava um bilhete breve. Para a casa que vocês estão construindo. Talvez possam vender e usar no acabamento, ou talvez queiram expandir o projeto original. De qualquer forma, é de vocês agora. Sentei-me no chão da sala vazia, segurando aquele envelope como se fosse algo frágil e precioso. Não pelo valor material que representava, mas pelo significado do gesto. Era a primeira vez na vida adulta que Evelyn oferecia algo sem esperar nada em troca, sem manipulação, sem agenda oculta. O que você vai fazer? Meu pai perguntou suavemente, sentando-se ao meu lado. Pensei por um longo momento antes de responder. Não sei. Sobre o terreno, sobre o perdão, sobre qualquer coisa. Preciso de tempo para processar tudo isso. Ele assentiu, compreensivo como sempre. Ela realmente está tentando mudar. Talvez, respondi cautelosa. Ou talvez seja apenas outro grande gesto dramático. Com Evelyn, nunca se sabe. Desta vez parece diferente, ele observou, olhando ao redor do apartamento quase vazio. Ela deixou tudo para trás, literalmente. Ficamos ali sentados por quase 1 hora, revirando os álbuns de fotos, recordando momentos de uma época mais simples. Havia fotos nossas na praia, em aniversários, no quintal da casa onde crescemos. Em muitas delas, estávamos abraçadas, sorrindo sem reservas uma para a outra, sem sombra da rivalidade que viria posteriormente. Vocês já foram muito unidas, meu pai comentou com nostalgia. Éramos crianças, respondi, mas sem a amargura que normalmente acompanharia tais palavras. Não sabíamos como o mundo podia ser complicado. Quando finalmente deixamos o apartamento, carregando a caixa de memórias e documentos, senti como se estivesse fechando um capítulo importante da minha vida. Não tinha ideia de como seria o próximo, se Evelyn realmente havia mudado, se algum dia seríamos capazes de reconstruir algum tipo de relação saudável. Sabia apenas que algo fundamental havia se transformado, não apenas nela, mas também em mim. No carro, antes de dar a partida, meu pai colocou a mão sobre a minha. Sabe o que mais me entristece em tudo isso? Perguntou, seus olhos cansados refletindo décadas de preocupação com suas filhas. É que vocês duas, tão diferentes, poderiam ter aprendido tanto uma com a outra. Poderiam ter sido forças complementares, não opostas. Suas palavras me atingiram como uma revelação. Era verdade. Sempre vimos nossas diferenças como motivo de competição, nunca de complementaridade. Sempre enxergamos a força da outra como ameaça, nunca como inspiração. Nunca é tarde demais, ele acrescentou, apertando minha mão suavemente. Para recomeçar,
para perdoar, para crescer. Não respondi, mas suas palavras ficaram comigo durante todo o caminho de volta. Nunca é tarde demais. A questão era, eu estava pronta para dar esse passo? Quando cheguei em casa, Augusto me esperava na varanda, a preocupação evidente em seu rosto. Mal tive tempo de estacionar o carro antes que ele viesse ao meu encontro. Encontraram ela? Está tudo bem? Balancei a cabeça, ainda tentando organizar meus próprios pensamentos. Ela foi embora, Augusto, para Portugal. Seus olhos se arregalaram em surpresa. Como assim? Entramos em casa, e durante a hora seguinte, contei tudo. O apartamento vazio, a carta, o terreno dos avós, as fotografias antigas. Ele ouviu atentamente, sem interrupções, apenas segurando minha mão enquanto eu alternava entre lágrimas e risos nervosos. O que você está sentindo? Ele perguntou quando finalmente terminei meu relato. Era a pergunta mais difícil de todas. O que eu estava sentindo? Confusa, admiti após um longo silêncio. Parte de mim ainda está magoada, furiosa pelo que ela tentou fazer conosco. Outra parte sente... não sei, uma espécie de esperança cautelosa. Você acha que ela realmente mudou? Suspirei profundamente. Não sei, espero que sim, mas mesmo que tenha mudado, algumas feridas são profundas demais para simplesmente desaparecerem. Augusto assentiu, compreensivo. O perdão não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Às vezes, significa apenas decidir não deixar que a mágoa continue controlando sua vida. Suas palavras reverberaram dentro de mim, tocando algo profundo que eu ainda não estava pronta para nomear. Naquele momento, percebi que estava diante da escolha mais difícil que já enfrentara. Carregar para sempre o peso do ressentimento ou arriscar confiar novamente em alguém que me feriu tão profundamente. Não havia resposta certa, nenhuma solução clara. Apenas a consciência de que qualquer caminho que eu escolhesse mudaria fundamentalmente quem eu era, quem nos tornaríamos. Vamos dar um passo de cada vez, sugeri finalmente, encostando minha cabeça no ombro de Augusto. Por enquanto, só quero terminar nossa casa, construir nosso futuro. E quanto ao terreno? Ele perguntou suavemente. Pensei por um momento. Vamos mantê-lo por enquanto. Não como uma forma de perdão, mas como... não sei, talvez uma porta entreaberta. Ele sorriu levemente, beijando minha testa. Uma porta entreaberta me parece um bom começo. Naquela noite, sonhei com duas meninas correndo em um quintal ensolarado, rindo sem preocupações, compartilhando segredos e sonhos. Acordei com lágrimas nos olhos e uma estranha sensação de paz. Como se alguma parte de mim tivesse finalmente aceitado que o passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda estava por ser escrito. A raiva e a mágoa que senti quando descobri a traição de Evelyn não haviam desaparecido completamente. Provavelmente nunca desapareceriam, mas pela primeira vez consegui enxergar além delas, vislumbrar a possibilidade, ainda que distante, de reconciliação. Não para voltar ao que éramos, mas para construir algo novo, algo mais verdadeiro. Algo baseado não em competição ou inveja, mas em aceitação e respeito pelas diferenças. Enquanto o sol nascia, iluminando nosso quarto com uma luz gentil, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Qualquer que fosse o caminho que eu escolhesse seguir, seria uma escolha consciente, não uma reação emocional. Seria uma decisão tomada a partir da força, não da fraqueza. Porque, afinal, isso era o que Augusto me ensinara ao longo de todos esses anos, que o verdadeiro poder não está em machucar de volta, mas em escolher a própria resposta diante da dor. E pela primeira vez, senti que realmente tinha escolha. 6 meses se passaram desde que Evelyn partiu para Portugal. O outono chegou, transformando as árvores que cercavam nossa nova casa em paletas de vermelho e dourado. Sim, nossa casa estava finalmente pronta. Aquele sonho que Augusto havia desenhado à mão em um pedaço de papel anos atrás
agora era sólido e real, com paredes que abrigavam nossos planos e janelas que emolduravam o futuro. Surpreendentemente, não vendemos o terreno que Evelyn nos deixou. Depois de muita reflexão, decidimos transformá-lo em um pequeno jardim comunitário para o bairro. Algo sobre plantar sementes e vê-las crescer parecia simbolicamente apropriado. Uma forma de transformar algo doloroso em algo que pudesse florescer e beneficiar outras pessoas. As primeiras semanas após a partida de minha irmã foram estranhas. Em certos momentos, me pegava pensando no que ela estaria fazendo, como estaria se adaptando a uma nova vida, se realmente havia mudado ou se era apenas mais um de seus grandes gestos dramáticos. Havia dias em que a raiva voltava, intensa e sufocante, quando me lembrava dela sentada perto demais de Augusto em nosso sofá, seus olhos calculistas, suas intenções predatórias. Mas havia também dias em que sentia uma estranha nostalgia, folheando os álbuns de fotografias antigas, recordando a menina que ela foi antes que a vida nos transformasse em quem nos tornamos. Foi em uma dessas tardes nostálgicas que recebi o primeiro e-mail. O assunto simplesmente dizia de Lisboa, e o remetente era um endereço que não reconheci imediatamente. Querida Flávia, começava o texto. Não sei se está pronta para notícias minhas, e entenderei completamente se decidir apagar este e-mail sem ler. Mas prometi a mim mesma que seria honesta com você de agora em diante. Então, aqui estou. Era Evelyn. Seu e-mail era surpreendentemente simples e direto, sem os floreios dramáticos ou exageros que sempre caracterizaram sua comunicação. Ela contava sobre seu pequeno apartamento em Lisboa, sobre o trabalho que havia conseguido em uma galeria de arte. Irônico que agora estou vendendo quadros em vez de comprá-los, ela escreveu. Sobre as dificuldades de adaptação e a sensação estranha de anonimato em um lugar onde ninguém conhecia seu passado ou suas falhas. Estou vendo um terapeuta, ela mencionou quase casualmente. Algo que deveria ter feito há décadas. É doloroso encarar quem eu me tornei, mas necessário se quero realmente mudar. No final do e-mail, não havia pedidos, exigências ou expectativas. Apenas um simples, espero que estejam bem. Não precisa responder se não quiser. Mostrei o e-mail para Augusto naquela noite. Ele o leu atentamente, em silêncio, antes de me devolver o celular. O que você acha? Perguntei, genuinamente curiosa sobre sua percepção. Parece autêntico, ele respondeu após um momento de reflexão. Sem manipulações evidentes, sem dramatizações. Assenti, tendo chegado à mesma conclusão. Você acha que devo responder? Isso só você pode decidir, Flávia. Não há resposta certa aqui. Apenas o que sente que é o melhor para você, para sua paz interior. Não respondi imediatamente. Deixei que as palavras de Evelyn repousassem em minha mente por alguns dias, testando minhas próprias reações, examinando meus sentimentos como quem toca cuidadosamente uma antiga ferida para verificar se ainda dói. Quando finalmente respondi, foi com um e-mail igualmente simples. Contei sobre a conclusão da casa, sobre o jardim comunitário que estávamos criando no terreno que ela nos deixara. Não mencionei perdão ou reconciliação. Ainda não estava pronta para isso. Mas deixei uma porta entreaberta, assim como ela havia feito. Nas semanas que se seguiram, estabelecemos uma correspondência cautelosa. Trocávamos e-mails a cada 10 ou 15 dias. Nunca sobre o passado, nunca sobre a ferida que ela havia causado. Apenas atualizações sobre nossas vidas presentes, como dois conhecidos distantes, tentando lentamente redescobrir um ao outro. Havia algo terapêutico nessa comunicação controlada. Era como se estivéssemos construindo um novo tipo de relação, pedra por pedra, em um ritmo cuidadoso, sem as expectativas ou padrões tóxicos do passado. Em um dos e-mails, ela mencionou que estava aprendendo a encontrar valor em coisas que não têm preço. Em outro, compartilhou que havia conhecido alguém, não um milionário ou empresário,
apenas um professor de história com olhos gentis que gosta de cafés baratos e conversas longas. Cada mensagem revelava uma Evelyn que eu nunca conhecera, ou talvez uma Evelyn que estava apenas começando a conhecer a si mesma. A vida seguia seu curso. No trabalho, fui promovida a sócia plena do escritório de arquitetura. Augusto começou a dar aulas noturnas na faculdade de engenharia, realizando um sonho antigo de transmitir conhecimento a novos profissionais. Nos finais de semana, trabalhávamos juntos no jardim comunitário, que rapidamente se tornou um ponto de encontro para a vizinhança. Foi durante um desses finais de semana, enquanto plantávamos mudas de alface com um grupo de crianças locais, que Augusto tocou em um assunto que vínhamos adiando há algum tempo. Já pensou mais sobre aumentarmos nossa família? Perguntou, enquanto ajudava uma menina de cerca de 6 anos a cavar um pequeno buraco para sua muda. Sorri, observando a naturalidade com que ele interagia com as crianças. Tenho pensado sim. Acho que estamos prontos. A expressão de alegria no rosto dele foi como um raio de sol. Sério? Você realmente acha? Nossa casa está pronta. Nossas carreiras estão estáveis. E mais importante... Fiz uma pausa, sentindo uma certeza profunda e tranquila. Somos os parceiros certos construindo algo por motivos certos. Que melhor fundação para receber uma criança? Naquela noite, enquanto conversávamos sobre planos para o futuro, nomes de bebês e mudanças que precisaríamos fazer na casa, recebi outro e-mail de Evelyn. Este era diferente dos anteriores. Mais longo, mais pessoal. Recebi uma oferta para trabalhar em Madrid, ela escrevia. Um cargo melhor, em um museu maior. Estou animada, mas também nervosa com outra mudança tão grande. O que mais me assusta, porém, é que isso me afastaria ainda mais de vocês, justamente quando sinto que estamos lentamente reconstruindo algum tipo de ponte. Ela continuava. Tenho pensado muito sobre família ultimamente. Sobre como desperdicei tantos anos encarando você como uma competidora, quando poderia ter tido uma aliada, uma amiga. Sobre como invejei o que você tinha com Augusto, em vez de me inspirar para buscar algo igualmente verdadeiro. E então, a pergunta que eu não esperava. Seria muito estranho se eu visitasse vocês antes de decidir sobre Madrid? Apenas alguns dias eu ficaria em um hotel. Entendo completamente se você não estiver pronta para isso ou se nunca estiver. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Li o e-mail para Augusto, observando atentamente sua reação. Ele ouviu em silêncio, como sempre fazia quando algo importante estava em jogo. O que você quer fazer? Perguntou finalmente. Era a mesma pergunta que ele havia feito meses atrás, quando encontramos a carta de despedida de Evelyn. Mas desta vez, minha resposta foi diferente. Acho que estou pronta para vê-la, disse, surpresa com minha própria certeza. Não porque esqueci ou porque a ferida desapareceu, mas porque não quero mais que essa mágoa defina meu futuro, ou o futuro da família que estamos planejando construir. Augusto sorriu, aquele sorriso gentil que sempre me fazia sentir que estava em casa, não importava onde estivéssemos. Acho que isso se chama sabedoria, ele disse simplesmente. 3 semanas depois, estávamos no aeroporto, aguardando o voo de Lisboa. Senti meu coração acelerar quando o painel eletrônico anunciou que o avião havia pousado. Uma parte de mim ainda temia o reencontro, as memórias que poderiam ressurgir, a possibilidade de que a Evelyn que desembarcaria não fosse a mesma dos e-mails recentes. Está tudo bem, Augusto murmurou, segurando minha mão. Lembre-se que somos mais fortes agora. Quando Evelyn finalmente apareceu no saguão de desembarque, quase não a reconheci. Seu cabelo, antes impecavelmente tingido e estilizado, agora exibia mechas grisalhas. As roupas de grife e os saltos altos haviam sido substituídos por uma simplicidade elegante que nunca associei a ela. Mas a maior mudança estava em seus olhos. Mais suaves, mais presentes, sem aquela constante avaliação calculista que sempre me fez sentir inadequada. Oi, ela disse timidamente quando nos viu.
tão diferente da Evelyn confiante e dominadora que eu conhecia. Oi, respondi, percebendo que não havíamos planejado como seria esse momento. Abraço? Aperto de mão? A distância física entre nós parecia simbolizar perfeitamente a distância emocional que ainda existia. Foi Augusto quem quebrou o impasse, estendendo a mão para pegar a mala dela. Bem-vinda de volta. Como foi o voo? Sua pergunta banal, cotidiana, de alguma forma dissipou parte da tensão. Evelyn sorriu agradecida e começou a falar sobre a turbulência, a comida terrível da companhia aérea, detalhes normais que preencheram o espaço enquanto caminhávamos para o estacionamento. No carro, ela sentou-se no banco traseiro. Outro detalhe que não passou despercebido. A antiga Evelyn teria insistido em sentar na frente, em ter a atenção principal, em controlar a conversa. Vocês têm uma casa bonita, ela comentou quando chegamos, olhando para a construção que representava tantos anos de sonhos e esforços conjuntos. Exatamente como Flávia descreveu nos e-mails. Obrigada, respondi. Quer conhecer o jardim comunitário amanhã? Fica a uns 20 minutos daqui. Adoraria, ela disse, e havia uma sinceridade genuína em sua voz que não pude deixar de notar. Os dias que se seguiram foram um exercício de redescoberta cautelosa. Evelyn, fiel à sua palavra, hospedou-se em um hotel próximo, vindo à nossa casa apenas durante o dia. Mostrou interesse genuíno pelo nosso trabalho, pelas histórias do bairro, pelo jardim comunitário que havia florescido no terreno que um dia fora dela. Em uma tarde, enquanto Augusto dava aulas na faculdade, Evelyn e eu ficamos sozinhas pela primeira vez. Estávamos sentadas na varanda dos fundos, observando os pássaros no comedouro que havíamos instalado na árvore mais próxima. Eu não sabia que era possível viver assim, ela disse subitamente, quebrando um longo silêncio confortável. Com essa paz. Olhei para ela, curiosa. Assim como? Sem estar constantemente tentando provar algo, sem comparações constantes, sem aquela sensação de vazio que nenhuma compra cara conseguia preencher. Ela fez uma pausa, olhando para a xícara de chá em suas mãos. Sabe o que percebi lá em Lisboa? Que passei a vida inteira correndo atrás de coisas que achava que me fariam feliz, mas nunca parei para perguntar o que realmente significava felicidade para mim. Assenti, compreendendo exatamente o que ela queria dizer. E agora? Você sabe o que significa? Ela sorriu, um sorriso diferente de todos que já vi em seu rosto. Não calculado, não competitivo, apenas genuinamente reflexivo. Ainda estou descobrindo, mas sei que tem algo a ver com autenticidade. Com conexões reais, não baseadas no que as pessoas podem me oferecer ou no status que representam. Ficamos em silêncio novamente, mas não era mais um silêncio desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que, talvez pela primeira vez, não precisavam preencher o espaço com palavras vazias ou comparações veladas. Vocês estão planejando ter filhos? Ela perguntou depois de um tempo. A pergunta me pegou desprevenida. Como você sabe? Ela deu de ombros, um gesto surpreendentemente despretensioso para a Evelyn que eu conhecia. A maneira como vocês arrumaram o quarto extra, os livros sobre desenvolvimento infantil na estante, o olhar de Augusto quando vê crianças. Sorri, impressionada com sua observação. A antiga Evelyn estava sempre tão ocupada falando sobre si mesma que raramente notava detalhes sobre os outros. Sim, confirmei. Estamos tentando. E você? Ainda vai para Madrid? Acho que sim. É uma oportunidade importante. E aquele professor de história que mencionei? Ele recebeu uma oferta para dar aulas em uma universidade de lá. Estamos vendo no que dá. Havia algo tocante na maneira hesitante como ela falava sobre esse relacionamento. Tão diferente da forma como costumava exibir seus namorados ricos como troféus. No último dia de sua visita, organizamos um almoço no jardim comunitário. Meu pai veio, claramente emocionado por ver suas duas filhas no mesmo espaço sem a atenção habitual.
Alguns vizinhos se juntaram a nós, e Evelyn se misturou a eles com uma facilidade surpreendente, ajudando a servir, conversando com as crianças, sem a necessidade constante de ser o centro das atenções. Quando chegou a hora de levá-la ao aeroporto, senti uma estranha mistura de alívio e tristeza. Alívio porque os dias haviam transcorrido sem incidentes, sem recaídas nos velhos padrões tóxicos. Tristeza porque, apesar de tudo, havia algo belo em redescobrir minha irmã, em vislumbrar a pessoa que ela poderia ter sido, que talvez ainda pudesse se tornar. No saguão de embarque, enfrentamos novamente aquele momento embaraçoso de despedida. Desta vez, porém, foi Evelyn quem tomou a iniciativa. "Posso te abraçar?" perguntou, uma vulnerabilidade em sua voz que jamais associei a ela. Hesitei apenas por um segundo antes de assentir. O abraço foi desajeitado, tenso inicialmente, mas aos poucos se transformou em algo mais autêntico. Por um breve momento, senti como se estivéssemos de volta à infância, antes da competição, antes das mágoas, antes que o mundo nos ensinasse a nos ver como adversárias em vez de aliadas. "Obrigada", ela murmurou contra meu ombro, "por me dar esta chance." "Cuide-se em Madrid", respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade em minha voz. "E continue escrevendo." Ela assentiu, enxugando discretamente uma lágrima. "Vocês serão pais maravilhosos", disse, olhando para Augusto e para mim. "Aquela criança terá muita sorte." Enquanto a observávamos caminhar para o portão de embarque, Augusto segurou minha mão. "Você está bem?" Refleti por um momento. "Estou. Não sei se algum dia teremos o tipo de relação que poderiam ter tido em outras circunstâncias. Mas acho que podemos ter algo diferente. Algo autêntico, mesmo que imperfeito. Às vezes, o imperfeito é exatamente o que precisamos", ele observou. "Nos lembra que somos humanos, que estamos todos tentando encontrar nosso caminho." Voltamos para casa em um silêncio contemplativo. A visita de Evelyn havia me feito refletir não apenas sobre nosso relacionamento como irmãs, mas sobre todas as relações em minha vida, sobre as escolhas que havia feito, sobre os valores que priorizei. Semanas depois, quando descobri que estava grávida, Evelyn foi uma das primeiras pessoas para quem enviamos a notícia. Sua resposta veio rapidamente, cheia de alegria genuína, sem uma única frase que pudesse ser interpretada como competitiva ou invejosa. "A vida é engraçada", ela escreveu. "Passei tanto tempo tentando provar que tinha mais, quando na verdade você sempre teve tudo o que realmente importa." Naquela noite, sentada na varanda com Augusto, observando o pôr do sol sobre o jardim que havíamos plantado juntos, refleti sobre a jornada que nos trouxera até ali. Sobre as palavras cruéis ditas anos atrás, sobre traições e perdões, sobre a diferença entre valor e preço. "No que está pensando?" Augusto perguntou, notando meu silêncio prolongado. "Em como é estranho o caminho que nos traz as maiores verdades", respondi. "Em como às vezes precisamos perder algo para valorizar o que sempre tivemos." Ele sorriu. Aquele sorriso que havia me conquistado anos atrás na biblioteca da faculdade. Que me reconquistava todos os dias, em pequenos gestos, em escolhas constantes, em uma fidelidade que ia muito além da ausência de traição. Uma fidelidade à essência do que éramos juntos. "Sabe o que aprendi com tudo isso?" perguntei, colocando a mão sobre minha barriga ainda plana, imaginando a nova vida que crescia dentro de mim. Que o amor verdadeiro não precisa se exibir. Ele só precisa ser inteiro. Minha irmã Evelyn dizia que meu marido era feio e pobre, mas ela estava errada. O que ela via como feio, eu via como autêntico. O que ela definia como pobreza era, na verdade, uma riqueza de caráter, de princípios, de integridade. A sociedade nos ensina a valorizar o brilho externos, carros, roupas, status, aparências. Mas a vida, com sua sabedoria implacável, eventualmente nos mostra que o verdadeiro valor está nas fundações invisíveis: confiança,
respeito, crescimento conjunto, escolhas diárias de permanecer e construir. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo de dourado nosso pequeno pedaço de mundo, entendi que havia encontrado algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Um amor que não precisava de plateia para existir, que não se media por aplausos ou validação externa. Um amor que simplesmente era inteiro, verdadeiro, nosso. E isso, descobri, era mais que suficiente. Era tudo. 3 anos podem transformar tudo. O tempo passa como água entre os dedos, impossível de segurar, impossível de parar, moldando paisagens, relacionamentos e corações. Sofia acaba de completar 2 anos. Tem os olhos curiosos de Augusto e, segundo todos dizem, meu sorriso. Observo-a agora, correndo pelo jardim com passos ainda inseguros, perseguindo borboletas com a determinação feroz que só as crianças possuem. Cada gargalhada dela é como uma pequena revelação, um lembrete de que o mundo, apesar de todas as suas complexidades, ainda pode ser um lugar de maravilhas simples. Ela tem sua persistência, comenta Augusto, sentando-se ao meu lado no banco que construímos juntos sob a jabuticabeira. Não desiste até conseguir o que quer. Sorrio, observando nossa filha agora completamente absorta em examinar uma formiga que cruza o caminho de pedras. E tem sua curiosidade. Quer entender como tudo funciona. De fato, Sofia parece ter herdado o melhor de nós dois. Mas também trouxe algo inteiramente seu, uma alegria espontânea, uma capacidade de viver plenamente no momento presente que nem eu, nem Augusto possuímos naturalmente. Ela nos ensina todos os dias a redescobrir o mundo através de seus olhos. O jardim comunitário floresceu além de nossas expectativas. O que começou como um pequeno projeto em um terreno herdado, transformou-se no coração pulsante do bairro. Aos sábados, como hoje, famílias se reúnem para plantar, colher, conversar. Crianças aprendem sobre a origem dos alimentos. Idosos compartilham conhecimentos antigos sobre cultivo. Vizinhos que antes mal se cumprimentavam, agora trocam receitas e histórias. Tia chegou! Sofia grita subitamente, apontando para o portão. Ergo os olhos e vejo Evelyn entrando no jardim, carregando uma pequena mala de viagem. Seu rosto se ilumina ao ver Sofia correndo em sua direção. Ela se abaixa, abre os braços e recebe o abraço impetuoso de minha filha com uma alegria genuína que ainda me surpreende. Trouxe presente, tia? Sofia! Repreendo suavemente, mas com um sorriso. Não se pede presente assim. Evelyn ri, aquela risada leve que desenvolveu nos últimos anos, tão diferente da risada calculada e performática de antes. Claro que trouxe, pequena, mas primeiro preciso de um abraço da sua mãe. Levanto-me para recebê-la. Nossos abraços não são mais desajeitados ou tensos. Há uma familiaridade confortável agora. Um reconhecimento silencioso do caminho percorrido para chegarmos até aqui. Evelyn vem a cada 6 meses, desde que Sofia nasceu. Suas visitas, que inicialmente eram carregadas de expectativas nervosas e conversas cuidadosas, agora têm a naturalidade de um ritual familiar estabelecido. Madri se tornou seu lar permanente. Ela agora é curadora assistente em um importante museu de arte contemporânea. O professor de história, Miguel, tornou-se seu marido há 1 ano, em uma cerimônia pequena e íntima à qual comparecemos em uma antiga capela nos arredores da cidade espanhola. Como foi o voo? Pergunta Augusto, aproximando-se para cumprimentá-la. Longo, como sempre. Mas compensou. Olha só como ela cresceu em apenas 6 meses. Evelyn se maravilha, observando Sofia que agora dança em círculos, ansiosa para abrir o presente. Mais tarde, após um almoço ao ar livre com alguns vizinhos, sentamos na varanda de casa enquanto Sofia tira sua soneca da tarde. Evelyn nos conta sobre sua vida em Madrid, sobre os desafios de aprender espanhol fluentemente, sobre os planos de Miguel e ela para adotar uma criança. Ainda me pego pensando em como tudo mudou. Ela confessa, olhando pela janela para o jardim vibrante além.
Às vezes acordo de manhã e me surpreendo com a pessoa que vejo no espelho. Não apenas fisicamente, mas por dentro. Sei exatamente o que ela quer dizer. A Evelyn de hoje pouco se parece com a mulher que um dia declarou que meu marido era feio e pobre. Seu cabelo agora é completamente grisalho, e ela o exibe com uma confiança serena que nunca associei à minha irmã. Suas roupas são elegantes, mas simples, escolhidas pelo conforto e estilo pessoal, não para impressionar ou competir. Seus olhos, antes sempre avaliando, calculando, agora parecem mais presentes, mais conectados ao momento. Você parece feliz, observo. Ela reflete por um momento. Estou. Não daquela maneira frenética de antes, quando a felicidade parecia sempre depender da próxima aquisição, do próximo relacionamento, da próxima validação externa. É algo mais estável, mais real. Como vai o processo de adoção? Pergunta Augusto, sempre atento aos detalhes importantes. O rosto dela se ilumina. Estamos na fase final da avaliação. Se tudo correr bem, em alguns meses poderemos receber uma criança. Estamos abertos a qualquer idade, mas confesso que tenho um carinho especial por crianças mais velhas. Aquelas que muitas vezes são esquecidas no sistema. Há uma sabedoria em sua escolha que me emociona. A antiga Evelyn teria insistido em um bebê recém-nascido, perfeito, sem histórias anteriores. A Evelyn de hoje compreende o valor de acolher alguém com um passado, com cicatrizes, com histórias complexas. Sofia vai amar ter um primo ou prima, mesmo que à distância. Comento, imaginando as futuras videochamadas entre as crianças. Sobre isso, Evelyn hesita, como se organizasse cuidadosamente as palavras. Miguel e eu estamos considerando uma possibilidade. Ele recebeu uma oferta para participar de um projeto de pesquisa em São Paulo, por 1 ano. Se aceitarmos, coincidiria com o período inicial da adoção, que é tão crucial. Seria bom estar perto de família nessa fase. A notícia me pega de surpresa. A ideia de ter Evelyn morando na mesma cidade novamente, agora neste novo contexto de nossas vidas reconstruídas, desperta sentimentos complexos que preciso processar. Seria bom, respondo finalmente com sinceridade. Sofia adoraria ver a tia com mais frequência, e poderíamos realmente apoiá-los nesse momento importante. Augusto aperta levemente minha mão, um gesto silencioso de compreensão. Ele sabe que, apesar da reconciliação, apesar da evolução evidente de Evelyn, ainda há momentos em que sou assaltada por memórias do passado. Não com a mesma dor de antes, mas como cicatrizes que ocasionalmente lembram sua existência. Nada está decidido ainda. Evelyn esclarece, percebendo minha reação. E se viermos, alugaríamos nosso próprio lugar, claro. Apenas achei que deveria compartilhar a possibilidade com vocês primeiro. Essa consideração, essa consciência dos limites e do espaço do outro, é mais uma evidência de quanto ela mudou. A antiga Evelyn teria simplesmente anunciado sua decisão, esperando que todos se adaptassem aos seus planos. A tarde avança em conversas tranquilas. Quando Sofia acorda, insiste que a tia leia sua história favorita antes do jantar. Observo as duas juntas no sofá. Minha filha completamente absorta na história. Evelyn lendo com uma paciência e atenção que nunca imaginei que possuísse. Durante o jantar, meu pai se junta a nós. Aos 70 anos, ele agora desfruta de uma aposentadoria tranquila, dividindo seu tempo entre a pesca, a leitura e as visitas frequentes para mimar a neta. Seus olhos se enchem de uma felicidade silenciosa ao ver suas duas filhas à mesma mesa, conversando sem tensão, compartilhando genuinamente suas vidas. Nunca pensei que viveria para ver isso. Ele comenta baixinho para mim, enquanto ajudamos a tirar a mesa depois da refeição. Vocês duas, finalmente em paz uma com a outra, e com vocês mesmas. Sorriu, compreendendo a profundidade do que ele diz. A paz com Evelyn só foi possível quando ambas encontramos paz interior, quando paramos de usar a outra como parâmetro de comparação ou validação.
Mais tarde, quando todos já se recolheram, encontro Augusto na varanda, contemplando as estrelas. Mesmo após todos esses anos, há momentos em que sua presença ainda me atinge com uma onda de gratidão que mal consigo processar. Sento-me ao seu lado, e ele automaticamente coloca o braço em volta dos meus ombros. O que acha da possibilidade deles virem morar aqui por um tempo? Pergunto, sabendo que sua opinião sincera é importante para mim. Ele pensa por um momento. Acho que seria bom para todos. Sofia teria a presença da tia, Evelyn e Miguel teriam apoio familiar durante a adoção, seu pai ficaria feliz em ter as duas filhas por perto. Ele faz uma pausa. Mas a pergunta mais importante é: como você se sente com isso? É uma pergunta que venho considerando desde que Evelyn mencionou a possibilidade. E, surpreendentemente, quando analiso meus sentimentos com honestidade, não encontro o receio que esperava. Acho que... estou pronta. Respondo. Não é que tenha esquecido o passado. Mas ele não tem mais o poder que tinha antes. Augusto sorri. Aquele sorriso que conhece todos os cantos da minha alma. Isso se chama liberdade. Ele diz simplesmente. Liberdade. A palavra ressoa em mim como uma verdade profunda. Estou livre não apenas do ressentimento, mas também da necessidade de aprovação, da comparação constante, da insegurança que por tanto tempo coloriu minha relação com Evelyn. No dia seguinte, domingo, celebramos o aniversário do jardim comunitário. 3 anos desde que plantamos as primeiras sementes naquele terreno que um dia simbolizou tanto conflito e agora representa cooperação e crescimento. A festa é simples, mas alegre. Vizinhos trazem pratos preparados com os vegetais cultivados ali mesmo. Crianças correm entre as fileiras de plantas. Idosos contam histórias sob a sombra das árvores que plantamos. Sofia está em seu elemento, correndo de um grupo a outro, absorvendo atenção e distribuindo sorrisos. Observo Evelyn conversando animadamente com Dona Juliana, uma senhora de 82 anos, que é a guardiã não oficial das receitas tradicionais do bairro. Elas trocam segredos sobre ervas e temperos, e há algo profundamente simbólico nessa cena. Minha irmã, que um dia só valorizava o novo, o caro, o exclusivo, agora genuinamente interessada na sabedoria antiga, simples e acessível a todos. Flávia, ela me chama, acenando para que me junte a elas. Dona Juliana estava me contando sobre o chá de erva cidreira que ela faz. Precisamos plantar isso no jardim. Sorrio e me aproximo. Ótima ideia. Temos espaço perto do canteiro de hortelã. E assim, entre conversas sobre plantas e chás, entre brincadeiras de criança e a luz dourada do entardecer, percebo que chegamos a um lugar que nunca imaginei ser possível. Não é um final perfeito. A vida nunca oferece esses. É um contínuo, uma obra em construção, com altos e baixos, dias bons e desafios. Mas há beleza nessa imperfeição, nessa jornada contínua de aprendizado e crescimento. Há beleza em olhar para trás e ver o caminho percorrido, as feridas que cicatrizaram, as lições que aprendemos. Quando o sol começa a se pôr, Sofia vem correndo e agarra nossas mãos, a minha e a de Evelyn. Foto, foto! Ela insiste, puxando-nos para perto de uma parede coberta de flores. Augusto pega a câmera, e por um momento, hesitamos. Um eco de velhos desconfortos pairando brevemente. Então Evelyn passa o braço por meus ombros, um gesto natural que seria impensável anos atrás. Digam família, pede Augusto, ajustando o foco. E dizemos, nossas vozes se unindo em uma palavra que, finalmente, significa a mesma coisa para nós duas. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, depois que Sofia adormeceu abraçada ao novo brinquedo que Evelyn trouxe, sento-me à mesa da cozinha para finalizar alguns projetos do escritório. Augusto prepara um chá para nós, movendo-se com aquela familiaridade confortável que só os anos de convivência trazem. No que está pensando? Ele pergunta,
notando meu silêncio contemplativo. Olho para ele, para este homem que alguns chamariam de comum, mas que para mim sempre foi extraordinário em sua constância, sua integridade, seu amor tranquilo e inabalável. Estou pensando em como as pessoas definem valor de maneiras tão diferentes, respondo. Em como somos ensinados a dar preço às coisas erradas. Ele assente, compreendendo imediatamente, como sempre faz. E como você define valor hoje? Reflito por um momento, deixando que a pergunta ressoe dentro de mim. Valor está na permanência. Digo finalmente. Não no que brilha momentaneamente, mas no que sustenta, no que nutre, no que permanece quando todo o resto desaparece. Augusto sorri e estende a mão sobre a mesa para segurar a minha. Suas mãos não são perfeitas. Tem calos do trabalho na construção de nossa casa, pequenas cicatrizes de projetos e concertos, linhas que contam histórias de anos de esforço. Para mim, são as mãos mais bonitas do mundo. Sabe o que mais aprendi nesses últimos anos? Pergunto, entrelaçando meus dedos nos dele. O quê? Que as pessoas podem realmente mudar. Não apenas superficialmente, mas fundamentalmente. Quando se dispõem a fazer o trabalho difícil, a olhar honestamente para si mesmas. Penso em Evelyn, em sua jornada desde a pessoa que era até quem se tornou. Não uma transformação milagrosa ou instantânea, mas um processo gradual, doloroso às vezes, de autoconhecimento e escolhas diferentes. E você? Augusto pergunta gentilmente. Também mudou? Sorrio, reconhecendo a verdade em suas palavras. Sim. Talvez tanto quanto ela. Deixei de me definir em oposição a Evelyn. Deixei de buscar validação externa para minhas escolhas. Você sempre teve essa força dentro de você, ele observa. Apenas precisou redescobri-la. O silêncio que se segue é confortável, cheio de compreensão mútua. Lá fora, o jardim repousa sob o luar, as plantas que cultivamos juntos crescendo silenciosamente na escuridão. Em nosso quarto, Sofia dorme pacificamente, segura no conhecimento instintivo de que é profundamente amada. No quarto de hóspedes, Evelyn provavelmente conversa com Miguel por videochamada, planejando um futuro que nenhum de nós poderia ter imaginado anos atrás. E aqui, nesta cozinha simples mas acolhedora, sinto uma certeza profunda que transcende palavras, que o verdadeiro tesouro nunca esteve onde pensávamos que estaria. Não estava nos carros importados ou relógios caros que Evelyn exibia. Não estava nas validações externas ou nos padrões arbitrários de sucesso que a sociedade estabelece. Estava aqui o tempo todo, nas pequenas escolhas diárias, nas promessas mantidas, no amor que se prova não com grandes gestos, mas com presença constante. Estava nos cafés da manhã compartilhados, nas mãos dadas durante tempos difíceis, na coragem de ser vulnerável com outro ser humano. Acho que sempre soubemos disso, não é? Digo quase para mim mesma, que o que realmente importa não precisa se exibir. Augusto aperta minha mão suavemente. Só precisa ser verdadeiro, ele completa. E naquele momento, compreendo que chegamos ao final de uma jornada apenas para iniciar outra. Que a vida é isso, ciclos de aprendizado, de perda e descoberta, de feridas e curas, tudo tecendo a tapeçaria complexa e imperfeita que chamamos de existência. Minha irmã dizia que meu marido era feio e pobre. Hoje ela sabe, como eu sempre soube, que a verdadeira beleza não está nas características que o mundo valoriza, mas na integridade do caráter, na capacidade de amar sem condições, na coragem de ser autêntico em um mundo que premia as aparências. E quanto à riqueza? Olho ao redor de nossa casa modesta, mas acolhedora, penso em nossa filha dormindo pacificamente, no jardim que alimenta uma comunidade inteira, nos relacionamentos genuínos que construímos. E sei, com uma certeza que transcende qualquer dúvida, que somos imensamente, extraordinariamente ricos. Não apesar de nossas escolhas, mas precisamente por causa delas.